Ó meu amado Jesus, aumenta minha paciência à medida que eu aumento os meus sofrimentos. Essas palavras, Santa Rita de Cássia, ela é nossa santa de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. A santa de hoje é de uma paciência e de um fervor incríveis. E eu trago como ícone aqui hoje essa linda Sagrada Família que eu ganhei da minha mãe. Já que Santa Rita de Cássia, enquanto mãe, enquanto esposa, era uma devota fervorosa da Sagrada Família. Santa Rita de Cássia é considerada padroeira das causas impossíveis e a gente vai ver por quê, já que a vida dela não foi nada fácil. E ainda assim ela tocou isso com um abandono e com uma paciência incríveis. Santa Rita de Cássia, Rita, na verdade, era o apelido dela, o nome dela é Margarida. Margarida Lotti nasce numa aldeia da cidade de Cássia, na Itália. Isso acontece em 1381, a família dela não é uma família afortunada, que tinha nome, que tinha riquezas, é uma família relativamente simples, o pai dela é um juiz de paz, e ele consegue arranjar ali um casamento para a filha ainda muito nova. Ela não queria muito casar, o esquema dela era realmente servir a Deus, né? Ela tinha um desejo de se tornar uma monja agostiniana, né? De entrar para o convento, e tinha um convento desse ali pertinho dela. Mas, obediente aos pais, ela aceitou entrar nesse casamento arranjado e se propôs a amar o marido desde quando se casou. Veja que foi uma mulher muito reta na intenção. Então, já que ela acolheu esse desejo dos pais, ela não acolheu de mentira, ela acolheu de verdade. Ela queria realmente manter um casamento verdadeiro, amando o seu marido. E o marido dela era um traste, né? Ele não valia muita coisa. Mas Paolo Ferdinando Mantini era um nome de peso, que ela entrava agora então numa família muito importante. Mas não valia nada o cara, né? Entre traições, jogos de azar, negócios escusos assim da família, ela foi tendo um casamento muito difícil. E como que ela suportava isso, que ela entregava isso numa oração fidelíssima. Então ela nunca deixou de rezar pela conversão do marido. Tiveram 2 filhos. Os filhos iam ali, né, pegando esse estereótipo do pai, apesar dela ter sido uma ótima mãe e cuidado muito bem, ensinando os meninos assim uma retidão, eles ficavam balançados entre essa vida do pai e os cuidados da mãe. De tanto ela rezar, deu certo. 18 anos sofrendo num casamento terrível, muito difícil mesmo, mas o marido dela finalmente se converteu. Mas como diria o nosso Frei Sérgio, tem coisas que a natureza não perdoa. As intrigas que ele tinha feito nos negócios, enquanto ainda vivia uma vida meio pecaminosa, criou ali opositores que acabaram por o matar. Então o marido dela foi assassinado depois de convertido, mas foi assassinado. Ao ver isso, os filhos, então, assim, ficaram com muita raiva e foram muito contagiados pelo avô. Vocês são homens, vocês são filhos, vocês têm que vingar essa morte. Rita, ao ouvir isso, ela ficava muito triste, né? Os filhos delas vão vingar a morte, para que isso? E os meninos já cultivando esse desejo, eram adolescentes, e ela rezou de uma maneira muito fervorosa. Meu Deus, eu não quero que os meus filhos vinguem a morte do meu marido. E se for preciso, eu prefiro que o Senhor tire a vida deles do que eles cometerem esse pecado. Uma pessoa com uma intimidade tremenda. E assim, não era só o pecado ali em si, aquilo ali desencadearia uma cadeia de vinganças que não acabava, porque aí os outros filhos iam querer vingar, já ia passar aquela tensão, aqueles meninos iam viver jurados de morte também. Então o que aconteceu? Deus atendeu o pedido de Santa Rita. Teve uma peste na região ali, os meninos ficaram doentes e pouco tempo depois eles morreram também. Então sobrava agora uma Santa Rita, que ainda não era santa, não tinha sido canonizada. Aliás, ela foi canonizada só em 1900 pelo Papa Leão XIII. Ela ficou viúva então e falou: meu Deus, o que vai ser de mim agora?
acho que agora é a hora de eu cumprir aquele meu desejo lá de trás, eu vou entrar no convento. Bateu lá na porta do convento das monjas agostinianas e pediu para falar com a superiora, muito contra gosto, deixaram ela falar com a superiora do convento, mas a superiora falou, não posso te admitir, desculpa, mas a nossa regra é muito clara. Você é viúva, então pensa se daqui a pouco vai ficar batendo toda viúva agora, vai virar monja. Desculpa, não dá, isso não é pra você. Mas ela não desistiu. Ela tentou outras 2 vezes falar, buscar uma forma, buscar autorizações, não foi admitida no convento por nada. Um belo dia, na sua residência, dormindo lá, ela escuta uma voz, Rita, Rita, Rita. Quem que era? Segundo ela conta, Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista. Os 3 começaram a caminhar, ela entrou no convento e no outro dia, as freiras todas iam começar a rotina de trabalho, tem aquela mulher ali, sentada, né, ali na capela, perto da capela, rezando. E ela falou, como que você entrou aqui? Isso aqui tem muros altos, estava trancado, estava tudo fechado, era um lugar impossível pular, entrar. Aí ela contou a história, né, as freiras acreditaram e só o fato dela já estar lá dentro era uma coisa muito misteriosa. Decidiram admitir a Santa Rita lá nesse convento. Pois bem, Santa Rita entra no convento então, mas assim, a Madre Superiora não deu tarefas das mais triviais ou das mais comuns para ela, né? Ela tinha que cuidar do jardim, ela tinha até que regar assim um galho seco, né? Ela fala, então você é uma pessoa dos milagres, então tudo você vai cuidar do jardim, além de cuidar do jardim, você vai regar um tronco seco todo dia para ver o que acontece. E ela, na santa obediência de sempre, obedeceu e fez tudo aquilo ali com muito carinho. Tem umas histórias bacanas, né? Porque uma amiga de infância foi visitar ela no convento até para levar notícias para a mãe, que já estava mais velha. E aí a amiga conta que estava grávida e que estava com muito desejo de comer figo. Mas naquela época do ano não tinha figo ali na região. E aí antes dela sair, Santa Rita veio, você vai passar lá na casa da minha mãe que ela vai arrumar uns figos para você. Não, mãe, não tem figo esse ano. Tá na época ainda, não preocupa não. Pois a grávida volta pra casa da mãe e a mãe a recebe, assim, com uma bandeja de figos. Fora isso, o tronco que ela regava ali começou a florescer misteriosamente. O mais notável dessa época do convento foi o seguinte, ela rezava muito. É uma pessoa que sempre rezou muito. E assim, não tem outra forma de superar um casamento com traições, né? Um casamento dificílimo desse, sem que se entregasse retamente na oração e tivesse a perspectiva de uma coisa melhor viria depois. Ela rezando ali de frente ao crucifixo, sempre rezava de frente a um crucifixo, pediu para Jesus um pouquinho do sofrimento dele. O que acontece então? Um espinho da coroa de espinhos daquele crucifixo sai daquele crucifixo e bate na testa dela. E ela é uma santa estigmatizada. Ela ganha um estigma então na testa referente à coroa de espinhos. E aquilo ali para ela era um infortúnio assim enorme. Por quê? Primeiro porque aquilo doía, porque aquilo não fechava e aquilo começou a acumular larvas. Então tinha larvas andando na ferida de Santa Rita. E o que acontecia? Essas larvas apodreciam a carne e davam um cheiro horroroso. As freiras do convento não queriam chegar perto dela, de tanto que era ruim o cheiro. Ela foi isolada num quartinho, muito à parte, onde ela passava muito tempo rezando, né, e cuidando dessa ferida que não sarava, né? Então Deus escutou e ela viveu o sofrimento do estigma ali. Sensacional. Acontece que em 1450, todas as freiras vão para Roma numa peregrinação receber uma indulgência do Papa. E ela queria muito ir, mas a Madre Superiora falou, é impossível você ir, você vai matar a gente. Se o caminho não matar a gente de cansaço, a gente morre por causa do mau cheiro que sai dessa ferida sua. Esquece, sem chance. Ela falou, pois bem, e ela rezou fervorosamente pro Senhor fechar a ferida dela só pra ela ir nessa viagem. Mais uma vez foi atendida. Pediu e foi atendida. Misteriosamente aquela ferida fechou, ela conseguiu fazer a peregrinação. Na hora que ela pisou no convento de novo, o negócio abriu. Sensacional. E aí, essa vida que conheceu de tudo, né? Conheceu, foi mãe, foi esposa e agora monja. Ela então começa a ficar doente e morre aí com 76 anos, se eu não estou muito enganado. E quando ela morreu, aquela ferida se fechou, o estigma se fechou, o sofrimento
se fechou, o rosto dela se abriu um sorriso e ela começou a exalar um perfume de rosa. Mais uma que morre do famoso odor de santidade. O corpo se encontra incorrupto, está exposto hoje para visitação, e em 1900 ela foi canonizada. Na comemoração do centenário da canonização dela, no ano 2000, o Papa São João Paulo II fez uma oração que a Santa Rita, ela não foi canonizada assim por tantos milagres, ela não se tornou santa por tantos milagres, mas segundo São João Paulo II, ela se tornou santa por viver ali com humildade a vida de esposa, a vida de monja e a vida de mãe. Mais uma vez, santidade não precisa de milagre, apesar de Santa Rita ter tantos milagres. Santidade precisa de disposição e de oração, além da famosa entrega, do famoso querer. O que a gente pode aprender com Santa Rita de Cássia? Eu coloco hoje 2 pontos apenas. O primeiro ponto, muito claro pra gente, é a questão da obediência. Obediência enquanto esposa, que ali, se vendo desamparada, obedeceu ao compromisso do sacramento, obedeceu aos pais para casar e sempre obedeceu à sua superiora no convento. Então a gente percebe já que a obediência vivida na maturidade da oração e da santidade, ela é uma coisa muito importante e muito essencial na vida do santo. Principalmente a obediência ao compromisso, ao propósito maior. Né? E é aí que a gente entra com o segundo ponto, que é a vida de oração, que foi fundamental para ela. Fundamental. Não só a vida de oração, mas eu diria que mais que a fidelidade da vida de oração. E aí, assim, para ressaltar essa questão da fidelidade da vida de oração, que certamente foi o porquê dela ter conseguido superar tudo e ser considerada hoje a santa das causas impossíveis. Uma pessoa que manteve fidelidade em oração. Eu trago aqui uma historinha para vocês que eu encontrei nesse livro aqui. Esse livro eu ganhei de presente da minha mãe. Ele chama 5 Pães e 2 Peixes. É um livro fininho, tá? Que foi escrito por um arcebispo vietnamita que foi preso durante a Revolução Comunista no Vietnã. E tem uma historinha aqui, eu levo ela para todo lugar porque ela é o ponto máximo da fidelidade de oração que eu conheço. Esse arcebispo, ele foi preso, e aí quando ele foi libertado, segundo o que ele relata aqui, é que as pessoas encontravam ele e falavam: nossa, o senhor deve ter tido muito tempo disponível, né? Deve ter rezado demais na cadeia. E ele fala assim: não é muito bem assim, né? O tempo na prisão ele passa muito devagar mesmo. E só um detalhe interessante, nesse livro ele não lamoreia, né? Ele não reclama de nada, hora nenhuma. É impressionante, porque esse homem deve ter sido torturado, né? Vítima do regime comunista do Vietnã, ficou preso por 13 anos. Tudo que ele fala aqui é com emoção, eu recomendo muito a leitura. Pois bem, e aí ele fala então que as pessoas falam: você deve ter tido muito tempo, e ele fala: não é muito bem assim de ter muito tempo, porque o tempo passa muito devagar lá. Além disso, tem dias que você encontra tão desamparado, assim, tão resignado, que você não tem forças para rezar. Aí eu lembro da história do Jim. O Jim era um homem que ia todo dia na igreja às 12 horas, ficava lá não mais que 2 minutos e saía. Um dia o sacristão deteve o Jim no meio do caminho e falou assim: Jim, o que você veio aqui fazer 2 minutos? Eu venho rezar. Mas em 2 minutos? Não tem oração tão rápida desse jeito. Aí o Jim falou para ele assim: eu sou um homem ignorante, eu rezo do meu jeito e eu faço a minha oração e vou embora. Tá bom, pois bem. Um belo dia, Jim ficou doente, foi internado numa enfermaria dos pobres. E aí o padre e a freira que tinham lá nessa enfermaria um dia foram visitar ele e falou: Jim, por que depois que você chegou aqui as coisas estão tão melhores? Por que assim que todo mundo tá mais feliz, mais sorridente? E não, vez ou outra, quando eu vou andar, eu vou ali, falo bom dia, converso, faço as pessoas irem. Quem não gosta de ser visitado? Eu acho que talvez seja por conta disso. Ah, tá. Não, mas me conta uma coisa, mas você é feliz? E ele fala: mas como eu não poderia ser feliz? Você não seria feliz se você fosse visitado todos os dias? E o padre rebate: mas você não tem familiares? Eu nunca vi ninguém te visitando? Como não? Veja bem que quando você chegou já tinha uma cadeira ali, a cadeira do meu visitante. Visitante? Como assim? Pois bem, quando eu podia rezar e ir na igreja, eu ia todo dia, ao meio-dia, e falava:
Jesus, eu sou o Jim, eu estou aqui. Eis-me aqui. Agora eu já não posso mais ir na igreja. Então, Jesus vem até aqui e fala. Ao meio-dia certinho, ele senta aqui e me fala: Jim, eu sou Jesus, eis-me aqui. É realmente emocionante essa história, porque assim, percebam a fidelidade da oração. O Frei Sérgio me disse uma vez que Deus grava o horário que a gente tem para rezar. E aí o que esse arcebispo falava? Que na prisão, quando ele não tinha força nenhuma para rezar, ele virava e falava: Senhor, eu sou o Francisco, eis-me aqui. Meu amigo, eu te diria que a misericórdia de Deus é tão grande que você não precisa do que mais do que essas palavras para montar um vínculo de fidelidade e oração. Então fica aqui nosso propósito dessa semana. Você já tem oração diária na sua vida? Ótimo, parabéns, assim continue, de preferência num horário fixo, porque quando você ficar doente, Jesus vai ao seu encontro, assim como ele foi ao Odin. Mas se você não tem, comece assim, porque a gente vai percebendo também que à medida que vai avançando na maturidade de oração, a nossa oração talvez vá demorando um pouco mais tempo, mas ela começa com um começo que pode ser muito pequenininho. Então, a partir de hoje, ao abrir os olhos, ou pouco depois de acordar, ou pouco antes de dormir, ou medir, isso aí é por sua conta, acenda uma vela, olhe para um crucifixo e diga: Senhor, eu sou o Diego, eu sou o seu nome, né? Eis-me aqui. Vamos ficando por aqui, inscreva-se no nosso canal, nas causas impossíveis, lembre da história de Santa Rita de Cássia e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.